Direito de hoje e vamos falar sobre o erro médicos e as ações indenizatórias que envolve a questão, né? Para falar sobre o tema, aqui com a gente o advogado Juliano Pessoa. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. A partir de que momento fica caracterizado o erro médico? Eu acho que a pergunta é inicial, né? A partir de que momento você pode dizer que houve um erro médico? Isso. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Na realidade é o seguinte, para caracterizar o erro médico, a prática médica tem que ser contida ali com a característica da culpa subjetiva que a gente fala juridicamente. O que é que seria isso? O médico precisa agir com culpa, então ele precisa ser imprudente, negligente ou imperito. Essas três características é que determinam o erro médico em si. Por quê? Não existe a presunção de erro, né? Então, o médico, se ele for imprudente, para que as pessoas que nos assistem entendam, o que é que seria isso? É quando ele leva alguma situação que coloca o paciente em risco. Vamos supor que um procedimento cirúrgico seja feito geralmente em 30 minutos e o médico faça a opção de realizar esse procedimento em 5 minutos. Por mais perito que ele seja, ele estará levando ali uma situação de risco ao paciente. Então, ele estará assumindo o risco do resultado danoso. No caso da negligência, ela é muito caracterizada pelo esquecimento, né? Um exemplo clássico seria um procedimento cirúrgico, onde se faz a incisão para ter acesso aos órgãos do paciente e se esquece um bisturi, por exemplo, lá dentro. Essa seria a negligência. E a imperícia é quando existe uma atecnia, ou seja, uma ausência de habilidade e de técnica, de conhecimento do profissional para a realização daquele procedimento. Então, necessariamente, e aí, em tese, de início, pelo menos, o paciente é que tem esse ônus, né, de demonstrar que o médico agiu naquela prática com uma dessas três características. Assim, a partir daí, a gente passará a falar do erro médico em si. E o erro médico, ele é passível de responsabilização, né? Como a legislação, ela protege aí o paciente lesado? Sim, sim. Essa pergunta é muito interessante porque as pessoas, às vezes, quando se deparam com a situação como essa, ficam sem saber como agir, né? O médico poderá responder, caso se comprove o erro médico naquele ato, em três modalidades. Administrativamente, perante o seu órgão de classe, né? Perante o CRM. Civilmente, ou seja, é possível que o paciente demande esse profissional pleiteando uma reparação civil, né, pecuniária, e também, a depender do caso concreto, penalmente. Então, ou seja, ele pode responder concomitantemente nessas três esferas ou isoladamente, a depender do caso concreto. Mas é importantíssimo que, caso o paciente se depare com a situação desta, primeiro, ele busque se informar, busque um profissional habilitado, que está habituado a lidar com essas questões, né? Reporte esse caso ao Conselho de Classe, porque o CRM tem dever de apurar, né? Ele pode fazer essa apuração, instaurar um processo de sindicância ou a pedido do próprio paciente, né, que se sentiu lesado, ou até de ofício, se o fato for noticiado e o CRM de ofício pode instaurar também esse processo de sindicância para apurar a conduta daquele profissional. Então, nessas três esferas, o profissional poderá responder. Lógico, ele terá todo o direito de se defender, de se manifestar, de demonstrar que não agiu da forma que está sendo acusado, né, imputado a ele, mas o paciente tem sim resguardado o seu direito de buscar a reparação caso tenha havido um dano e ele se sentiu lesado. Isso é direito de qualquer cidadão. Agora, uma dúvida comum. O hospital pode ser responsabilizado também? Como é que fica? Também. E aí, mesmo com envolvimento médico ou não, ele pode ser responsabilizado? Sim. No caso de um defeito no serviço prestado pela instituição hospitalar, o hospital responde, e aí, diferente do profissional, ele responde objetivamente. Tá? Então, é preciso que a gente faça essa distinção, porque muitas vezes o paciente faz esse raciocínio para o profissional. E como nós falamos no início, não pode ser feito dessa forma. O profissional responde subjetivamente diante da comprovação de culpa. Mas o hospital não. Se houve um dano e o dano ocorreu dentro daquela instituição, ou seja, no período em que o paciente se encontrava na instituição hospitalar. Por exemplo, só para entender essa questão do hospital. Vou relatar um caso recente que eu tive acesso. Por exemplo, um paciente entrou para fazer um procedimento cirúrgico no hospital, o procedimento foi muito bem realizado, estava tudo ok. Ele estava já aguardando a alta quando ele teve uma reação adversa a um medicamento, por exemplo. Nesta reação, ele convulsionou, né? E aí, por exemplo, a profissional de enfermagem, ao abordá-lo para contê-lo na crise, ela o abordou de forma tão inadequada, digamos assim, que houve uma lesão no ombro deste paciente, né? Ele teve que fazer uma outra cirurgia
por conta dessa lesão ocasionada. Então, perceba, o que a gente espera de um profissional habilitado, treinado, né, que diferentemente de um familiar que fosse abordá-lo, o profissional teria a técnica adequada para contê-lo sem causar um dano, né? Então, esse é um caso concreto de onde houve uma prática dentro da prestação de serviço hospitalar que causou um dano a esse paciente. Então, no caso concreto, este paciente, inclusive, demandou a instituição pedindo a reparação pelo dano, né? Porque ele entrou para fazer um procedimento, ele não queria fazer 2 procedimentos, né? Então, Juliano, se ficar comprovada aí a culpa do médico que integra o corpo desse hospital, por exemplo, quem responde objetivamente é o hospital e subjetivamente o médico, né? Os dois respondem concomitantemente. Isso. Geralmente, alguns pacientes e advogados, eles demandam muitas vezes as duas partes, né? E é possível fazer isso. Ele demanda o profissional, né? Principalmente nas demandas de erro médico, e demanda concomitantemente a instituição. Então, é possível, mas também é possível, em alguns casos, você demandar somente a instituição hospitalar. Nunca somente o médico, né? Porque o médico ele está fazendo aquele procedimento dentro do hospital. Então, o hospital também tem que se responsabilizar. Isso porque, assim, na realidade, se trata aí de uma relação de consumo, né? Essa relação médico-paciente, hospital-paciente, é uma relação abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, é muito mais prático, do ponto de vista jurídico, você demandar junto a instituição, até pela prática, né, jurídica mais fácil, um caminhar mais tranquilo, digamos assim, juridicamente, pelo fato da instituição estar contida na relação jurídica e ela responde objetivamente desde que haja comprovação. Porque qual é a grande distinção? E que as pessoas precisarão comprovar isso no processo. Quando trata-se da instituição hospitalar, você precisa ter um dano e demonstrar o nexo de causalidade entre este dano e aquela pessoa jurídica, aquela instituição. Então, demonstrou-se isso, ela responde objetivamente. E aí não nos interessa, no caso do paciente, se foi o médico, se foi a enfermeira, se foi a atendente, se foi causado um dano a esta pessoa. E este dano foi causado naquela instituição, se ele comprovar o nexo de causalidade, a instituição, em tese, responde objetivamente. Uma pergunta do telespectador aqui, o nome dela é Rosilene, ela não colocou o bairro, o nome dela é Rosilene, ela foi submetida a uma episiotomia no parto, né? A médica e a enfermeira subiu na barriga quando viram que não tinha passagem para um parto normal. Então, através desse parto, eu obtive uma fístula retrovaginal. Fiz a cirurgia de correção e ela pergunta se tem direitos, né? Que ela, queira ou não queira, ela teve um problema a mais aí, né? Se é caso de ir ao CRM e se um advogado deve acompanhar. Olha só, é muito interessante essa pergunta dessa moça pelo seguinte. A Fiocruz, inclusive, trouxe uma pesquisa recente, salvo engano, em 2016, onde ela fez um levantamento no país todo, né? O nome da pesquisa é Nascer no Brasil. E dentre os dados que surgiram nessa pesquisa, um deles foi esse tipo de procedimento. Ou seja, constatou-se ali naquela pesquisa a realização de inúmeros procedimentos durante o transcurso da realização do procedimento de parto, sem o consentimento da paciente. Hoje, a recomendação é um percentual baixíssimo desse tipo de procedimento na prática. Recomenda-se muito pouco a realização desse procedimento. O que é que eu indicaria para ela? Primeiro, é importante que o médico tenha comunicado, né, a necessidade de realizar esse procedimento durante o parto. Por quê? Um dos grandes pilares hoje da relação médico-paciente é a autonomia do paciente. Então, ou seja, o paciente precisa ter garantido o seu direito de se autodeterminar. Não é aquela posição hierarquizada, verticalizada do passado, onde o médico, que era detentor do conhecimento técnico, determinava e o paciente simplesmente tinha que anuir ao que o médico determinou sem questionar. Isso não existe mais na sociedade contemporânea e no direito moderno. Então, fala-se muito hoje mundialmente na questão do consentimento informado, da informação adequada para o paciente. O que é que eu quero dizer com adequado? O médico não pode sentar com o paciente e usar inúmeros termos técnicos para explicar a ele o que é que vai ser realizado. Ele tem que trazer essa informação de forma inteligível, ou seja, de forma acessível à linguagem que o paciente consegue absorver, para que ele ouça qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico, qual é o planejamento dos procedimentos a serem realizados e ele possa, aí sim, de maneira consciente, livre, esclarecida, optar se ele deseja ou não se submeter a determinado procedimento. Neste caso concreto que ela nos traz, lógico que estava ali
no momento do parto, né? Então, não teria tempo hábil para grandes diálogos e conversas. Para conversar, para explicar, exatamente. Né? Mas, no mínimo, a informação de que haveria necessidade por uma ausência de passagem teria que ter sido feita, e espero eu que tenha sido feita. Agora, se ela se sente lesada, com um dano, e se entende que foi desnecessário, vamos dizer assim, a realização deste procedimento, é extremamente natural que ela busque um profissional que lida com isso, especializado na área, ouça uma opinião técnica, né? Porque às vezes acontece muito também do paciente ter uma percepção de dano sem necessariamente ter havido no caso concreto. Por que eu digo isso? Fisiologicamente, nós somos pessoas distintas. Às vezes, no mesmo procedimento, eu reajo de uma forma, você, João, reage de outra, Sofia reage de outra. Então, a ciência da medicina não é uma ciência exata. Então, é importante que as pessoas também estejam atentas a isso. Mas todo o direito ela tem de buscar informação e pelo menos, dirimir essa dúvida. É importante que as pessoas busquem profissionais jurídicos aí para poder orientar, né, nessa situação e mostrar aos pacientes as chances que ela tem e o que ela pode fazer, né? Exatamente, porque assim, essa relação médico-paciente e as demandas que envolvem erro médico e procedimentos inadequados são demandas complexas e nem todo mundo tem o manejo adequado para poder tratar. Uma última pergunta. Aumentou muito o caso de ações na justiça em relação a isso ou não? Muito. Ou é perene? Fala-se muito da judicialização da saúde hoje. Né? A judicialização da saúde ela abarca não só essas demandas de erro médico, mas também outras demandas contra operadores do plano de saúde, instituições, etc. Cresceu muito no país todo. E as demandas em específico de erro médico também vêm aumentando. O paciente hoje é muito melhor, muito mais bem informado, né? Ele tem acesso à informação de maneira mais fácil e isso muitas vezes leva a uma observação diferente, né? Então as pessoas terminam buscando mais os seus direitos e é natural que isso aconteça.